Pedi a palavra, presidente, porque na quarta-feira passada, quando da presença do ilustre secretário de gabinete, Celso Nunes, foi levantada aqui a questão do polo esportivo, entre outras. E na oportunidade, eu fiquei fora quase uma semana de Itaperuna e não sabia dos fatos. Por isso, quando eu não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, eu prefiro me abster de emitir opiniões. Mas, no final de semana, vi a entrevista, analisei, vi o pronunciamento do secretário e vou fazer algumas pontuações, algumas reflexões sobre o tema. O secretário falou que 95% daquilo que foi publicado estava correto e que apenas 5%, que era o que se tratava com relação ao gasto do dinheiro, onde não sabia onde estava o dinheiro, estava errado. Importante, porque na oportunidade nós falamos, o governo admitiu o erro pela primeira vez. Mas, sinceramente, analisando a entrevista, e vi pelo menos 3 vezes, não vi em nenhum momento, né, essa ponderação, essa insinuação. Eu vi sim uma entrevistada que disse que observou no portal da transparência uma verba destinada de quase 500 mil e que a verba não foi aplicada. Em nenhum momento a entrevistada comentou que o dinheiro tinha sido desviado. Nenhum momento. Perfeito? E cabe então, né, algumas pontuações que o secretário fez, que eu respeito o secretário, realmente uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem serviço prestado, mas eu não concordo com algumas situações, como por exemplo, não é? A questão do Godoy. Eu conheço o Godoy, estou aqui fazendo defesa de Godoy. Mas se existe o maior culpado é a prefeitura, que adotou como gestão desde o início não colocar secretários nas pastas. Desde o início, lá atrás, várias secretarias ficaram sem secretários. Uma delas foi esporte. Até hoje não tem secretário. Se os senhores não sabem, se a população não sabe, o Godoy é diretor. Ele não é secretário. Não foi nomeado secretário. Como ele vai administrar verbas sem ser secretário? Como ele vai executá-las se ele não é o secretário? Se ele não assina, se a rubrica não é dele? Como é que agora joga toda a culpa em cima do rapaz? É um absurdo. Aí só não me vê depois alguns chegarem aqui, após eu sair da tribuna, e dizer assim, olha, mas se não faz, reclama. E se faz, reclama também. Reclamo porque quando faz, no momento que tem que ser feito, é aplaudido. Mas quando se faz algo por pressão, por não ter mais saída do que fazer, eu não tenho que bater palma, eu tenho que criticar. Ainda bem que fez. Claro que ainda bem que fez. Mas por que não fez antes? O poli foi promessa de campanha. Eu estava no palanque que o poli seria investido para novamente voltar a ser o que foi desde a sua inauguração, um centro esportivo. E a piscina nunca foi limpa, desde março, desde a outra gestão. Mas o próprio secretário disse aqui, olha, vamos parar de falar em outra gestão, estamos com 1 ano e meio, é hora de começarmos a mostrar, aqui viemos. O próprio secretário usou essas palavras. Então, se a gestão entra e a promessa era consertar o que estava errado com relação ao poli, pioraram. Aquilo lá parece um campo minado. Destruíram. Aí jogar toda a culpa, repito, não estou aqui fazendo defesa do diretor
Agora tem que ser justo. Tem que chegar aqui e admitir: ó, não colocamos o rapaz como secretário. Aí olha a mídia, o rapaz está sendo execrado na cidade. Isso é um absurdo. Um absurdo. Porque a culpa não é dele, ou não é só dele. Então ele, como diretor, senhores, senhoras, itaperunenses, ele não teria condições de utilizar as verbas. Por isso, agora, a verba está lá desde março. Por que não foi aplicada? Por que não foi aplicada? Aí o secretário de gabinete, repito, não estou fazendo críticas a ele, estou comentando em cima do que ele comentou, né? Foi designado para o prefeito aí para o esporte. Pô, então é o super secretário. Foi como? Por mais que ele tenha capacidade, senhor, e tem, mas ser secretário de gabinete são no mínimo 100 processos diários, embaixo, que passa por suas mãos para o prefeito assinar. São no mínimo 100 processos diários, olha bem, que passam por suas mãos, que ele é o homem de confiança do prefeito. O prefeito não assina se não passar pelo secretário de gabinete. Responde também pelas finanças da FUNITA. Ele também responde pelas finanças da FUNITA. E secretário de esporte, não é possível que nos quadros de Itaperuna, do grupo político do prefeito, não tem uma pessoa capaz de gerir o esporte ou as outras funções exercidas pelo secretário Celso. De repente, o prefeito pode até orar, mais um primo, mais um irmão, mais um filho, ele pode orar. Se não tiver o cacife dentro de Itaperuna, pode ter na família um parente próximo para assumir a secretaria de esporte. Agora, é difícil uma pessoa ser secretário ou responder por 3 pastas. Alguma delas vai ficar a dever. E aí vão queimar o outro secretário, que tem atuado de maneira correta. Vão queimar, porque não é possível que ele vai conseguir dar conta, né, das finanças da FUNITA, do esporte de Itaperuna, e ainda zelar, cuidar para que o prefeito não assine um processo que não deveria assinar. Isso, sinceramente, é impossível, pelo menos aos meus olhos. E eu gostaria que os itaperunenses refletissem sobre isso. E o Celso, secretário Celso Nunes, também pontuou, né, outras situações, como, por exemplo, a chamada dos guardas municipais. E aí, como se fosse uma festa. Quantas vidas, eu vou dizer assim, quantas vidas poderiam ser salvas? Quantas pessoas deixariam de serem acidentadas? Como melhoraria esse trânsito caótico em Itaperuna, se desde abril do ano passado esses guardas já estivessem atuando? Fica aí os senhores refletindo. E já falei aqui, como se faz uma obra dessa envergadura, que causa um transtorno enorme ao cidadão itaperunense, e não tem um guarda para cuidar do trânsito? É um absurdo, senhores. Um absurdo. Me perdoe o demúdio, mesmo que tivesse uns 4 somente lá, que revezasse, que botasse um. Garanto com muitos dos senhores que eu já fiz, saí do meu carro e fui lá orientar a carreta que não consegue dar um L, fazer um L para entrar numa rua, porque não tem ninguém da prefeitura para orientá-los. É um absurdo. Aí querem que eu comemore e fique satisfeito porque está chamando para antes tarde do que nunca. Mas eu preferia que tivesse sido feito, ó, lá atrás, para nós batermos palmas. É acidente toda hora, é acidente todo dia, para um custo, sei lá, de 50, 100 mil reais, se tanto, por mês, mensais. É um absurdo, senhor. A saúde também está chamando. Por que
também me chamou há um ano e pouco atrás. São respostas que eu gostaria de ter. Aí eu vou comemorar que está chamando. Está fazendo a obrigação que deveria ter sido feita há pelo menos um ano atrás. É esse o meu apelo. Bater palma eu gostaria de bater. Parar de criticar eu gostaria de parar. Mas tem situações que as coisas têm que funcionar. Tem que andar. E o que eu falo aqui, eu sei que é o sentimento de todos. Mas eu respondo ou pergunto: qual o dia que o excelentíssimo senhor prefeito de Itaperuna, com um ano e meio de mandato, deu uma entrevista esclarecedora à população? Só dá entrevista falando de inauguração, de plantar árvore, coisa marcada e escrita. Não falou sequer. Como, por exemplo, pedimos aqui explicação sobre 1 milhão de verba de remanejamento do gabinete no passado. Até hoje, quando se levantou a questão do lixo, até hoje, e outras questões que poderíamos aqui, como já assinalei. Em nenhum momento o excelentíssimo prefeito, sempre alguém fala por ele, no rádio, TV, a situação é essa. Se não fiz, foi por causa disso. A verba não veio por causa disso. Ele é o chefe do executivo. É ele que tem que esclarecer a população. Nem tudo é o secretário. Nem tudo são os secretários que têm que falar por ele. Então são essas cobranças. Aí o França fala demais. Então é meu dever. Eu fui eleito para isso. Repito, nós fomos eleitos para isso. Então, senhores e cidadãos itaperunenses, reflitam sobre essa questão. E, Cláudio, para encerrar, o secretário falou algo aqui muito grave. Muito grave. O Celso disse aqui que a Inter TV, essa TV que fez a cobertura, que a Inter TV tem a prefeitura tem uma dívida, prefeitura, gestão passada, tem uma dívida com a Inter TV. Então solicito, faz por favor para mim, então, um ofício daqui, desta Assembleia, a Inter TV, solicitando informações dessa dívida, se ela realmente existe. E vou um pouquinho mais longe, porque o secretário falou, bem claro, que é por isso que fez uma reportagem contrária à prefeitura. Falou aqui, está gravado. Se por favor, pede para a INTV acessar o link que tem a entrevista. Ele foi bem claro, sabia, tinha dívida, era por isso então que havia um represário. E aí eu parando em casa, falei assim, calma aí. Então, se a prefeitura tem um contrato qualquer com um meio de comunicação, esse meio de comunicação não pode fazer crítica à prefeitura? Me deixou a interrogação. Inter TV é filiada à Rede Globo de televisão. Então a Rede Globo só critica aqueles que não pagam a Rede Globo? Então ficou no ar, o secretário falou, não fui eu, falei, o secretário falou isso aqui. Que já sabia porque não foi paga a dívida da Inter TV. Eu acho estranho um canal, um meio de comunicação, seja ele qual for, não tecer críticas a A ou B porque recebe subvenções deste órgão governamental. Então solicito à casa que mande esse ofício à Inter TV para que nós possamos ter conhecimento das denúncias que o secretário fez aqui nesta casa. Muito obrigado, boa noite.